O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, minha rocha e meu redentor, em ti confio, mesmo na escuridão. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em nome do Senhor, eu te unjo rei sobre Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Finalmente, meus olhos veem o templo do Senhor, construído em toda a sua glória. Desde o princípio, o ser humano busca por algo maior. Olhamos para o céu, para a história e para dentro de nós mesmos, procurando respostas, conforto e luz. Seja bem-vindos ao canal Caminhos da Fé, Narrativas Sagradas. Aqui não contamos apenas histórias, nós revivemos jornadas. Dos desertos escaldantes onde profetas caminharam, aos momentos silenciosos de oração que mudaram o destino de nações. Neste canal, você encontrará a vida dos grandes heróis e heroínas da fé, parábolas que atravessaram milênios, reflexões sobre o sagrado que habita em cada um de nós. Este é um espaço de paz em meio ao ruído do mundo, um lugar para renovar a esperança e fortalecer o espírito. Eu convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se e caminhe conosco. Caminhos da Fé, onde cada história é um encontro com o divino. A jornada da alma nos Salmos. A nossa caminhada de fé começa com uma certeza: o Senhor é o nosso pastor, e como nos promete o Salmo 23, nada nos faltará. Sob o seu cuidado, encontramos no Salmo 91 o nosso esconderijo seguro. Ali, à sombra do Onipotente, mal nenhum nos alcança. E é essa proteção que nos enche da coragem do Salmo 27, pois se o Senhor é a nossa luz e salvação, a quem temeremos? Mesmo quando a luta é longa, o Salmo 40 nos ensina a esperar com paciência até que Ele nos ouça e firme os nossos pés sobre a rocha. E se formos nós a falhar? O Salmo 51 nos lembra que um coração contrito e arrependido Deus jamais desprezará. Por isso, não nos abalamos com a injustiça do mundo. O Salmo 37 nos dá a sabedoria de entregar o nosso caminho, confiar e descansar, sabendo que Ele fará o melhor. Pois, no fim, a maior verdade é a do Salmo 139. Ele nos sonda, nos conhece e nos cerca por todos os lados. Para onde quer que formos, a sua mão nos guiará. A jornada sob o olhar do pastor. Havia dias em que o peso do mundo parecia esmagador, momentos em que a escassez, de forças, de esperança ou de paz, ameaçava dominar a minha existência. Eu olhava para o horizonte e via apenas aridez. Mas então, eu me lembrava de quem guiava os meus passos. Eu não era um viajante solitário perdido no deserto, eu tinha um pastor. E, sob o seu cuidado, percebi a verdade fundamental: nada me faltaria. Quando o cansaço batia, ele não me forçava a marchar. Pelo contrário, ele conhecia o limite da minha alma. Com gentileza, ele me conduzia para fora da estrada poeirenta e me fazia deitar em pastos verdejantes. Eu podia sentir a relva macia sob o corpo e o cheiro de vida nova no ar. Não longe dali, ouvia-se o som suave de um riacho. Não eram águas revoltas ou perigosas, mas águas de descanso. Ali, ao beber daquela paz, minha alma, antes agitada e sedenta, era completamente refrigerada. A confusão se dissipava, e ele, fiel ao seu nome e caráter, tomava-me pela mão e me guiava pelas veredas da justiça, caminhos seguros e certos, onde o erro não podia me encontrar. No entanto, a jornada nem sempre era feita sob a luz do sol. Houve momentos em que o caminho descia abruptamente para um desfiladeiro frio e escuro, o vale da sombra da morte. As paredes de pedra bloqueavam a luz, e o silêncio era quebrado apenas pelos ecos dos meus próprios medos. A ameaça era real, a escuridão, palpável. Mas, ao olhar para o lado, o medo se desfazia. Eu não temia mal algum, porque tu estavas comigo. Eu não via apenas a escuridão, eu via o teu bordão pronto para afastar os predadores e o teu cajado estendido para me puxar de volta caso eu tropeçasse. A tua presença transformava o vale do terror em um lugar de travessia segura.
O som da tua vara batendo no chão era o meu consolo, o ritmo que acalmava meu coração. De repente, o cenário mudava. No meio daquele território hostil, cercado por adversidades e olhares inimigos, o Senhor fazia o impensável, preparava uma mesa. Um banquete farto em meio à guerra. Meus adversários podiam apenas assistir, impotentes, enquanto eu era servido. Com gestos de honra e cura, tu ungias a minha cabeça com óleo, sarando as feridas da caminhada e marcando-me como teu convidado de honra. A alegria que eu sentia não cabia no peito, meu cálice transbordava, derramando gratidão. Ao olhar para trás, vi que não deixava apenas pegadas. 2 companheiras fiéis, enviadas por ti, vinham logo atrás de mim, a bondade e a misericórdia. Elas não me deixariam, certamente me seguiriam por todos os dias da minha vida. E, ao final dessa longa estrada, eu sabia que não haveria despedidas. O meu destino não era o fim da linha, mas um retorno. Eu habitaria na casa do Senhor, no lugar de pertença e amor eterno, para todo sempre. A fortaleza sob as asas do Altíssimo. O mundo lá fora estava envolto em caos, mas eu encontrei um lugar que os mapas não mostram. Entrei no esconderijo do Altíssimo, um santuário invisível onde o barulho do medo não conseguia penetrar. Ali, à sombra do Onipotente, minha alma finalmente encontrou o descanso que tanto procurava. Diante da incerteza, fiz a minha declaração de fé, não apenas com palavras, mas com o coração. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele, eu confiarei totalmente. E a resposta a essa confiança foi imediata. Enquanto caminhava pela vida, percebi as armadilhas ocultas pelo caminho, o laço do passarinheiro armado para prender meus pés e a peste perniciosa que tentava contaminar o ar. Mas nada disso me tocou. Senti algo maior me envolver, eram como penas gigantescas, as asas de Deus estendidas sobre mim. Debaixo dessa proteção, encontrei segurança absoluta. A sua verdade tornou-se um escudo impenetrável e um broquel ao redor do meu corpo. A noite caiu, trazendo consigo o espanto noturno, e o dia raiou com setas voando e perigos visíveis. A peste rondava na escuridão e a mortandade devastava ao meio-dia. O cenário era de guerra e desolação. Olhei para o meu lado e vi a calamidade. 1000 caíram ao meu lado, e 10.000 à minha direita. O som da queda era ensurdecedor, mas, milagrosamente, a destruição parou diante de mim. Eu não fui atingido. Meus olhos apenas contemplaram a cena, testemunhando o destino daqueles que escolheram o caminho da impiedade, enquanto eu permanecia intacto. Porque eu estava seguro. Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio, transformei o Altíssimo na minha habitação diária. A promessa se cumpriu, nenhum mal me sucedeu, nem praga alguma chegou à minha tenda. Quando o caminho se tornou traiçoeiro, percebi que não caminhava só. O Senhor deu ordens aos seus anjos a meu respeito. Senti mãos invisíveis, mas fortes, me sustentarem, impedindo que eu tropeçasse nas pedras do caminho. Com essa força sobrenatural, enfrentei o que parecia impossível, pisei sobre o leão e a áspide. As ameaças mais ferozes e venenosas foram colocadas debaixo dos meus pés, eu as dominei sem medo. Então, no silêncio daquela segurança, ouvi a voz do próprio Deus ecoar, confirmando a aliança. Porquanto ele me amou com afeto, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na angústia, não estarei longe, mas com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com uma longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. O despertar da gratidão. Tudo estava silencioso, mas dentro de mim havia uma necessidade urgente de quebrar a quietude. Olhei para dentro do meu próprio ser, para o meu interior muitas vezes esquecido e sonolento, e dei uma ordem à minha própria essência: acorda. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não queria um louvor superficial, vindo apenas dos lábios. Eu convoquei tudo o que há em mim, cada memória, cada emoção, cada batida do coração, para bendizer o seu santo nome. Eu sabia como era fácil cair na ingratidão, como a memória humana é frágil diante das bênçãos diárias. Por isso, repeti o comando como um mantra vital: não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Comecei a listar mentalmente as razões desse louvor, e a lista era avassaladora.
Lembrei-me das minhas falhas, aquelas mesmas que me assombraram no passado, e vi que Ele é quem perdoa todas as iniquidades. Senti o vigor no meu corpo e reconheci, é Ele quem sara as enfermidades. Olhei para o abismo de onde fui tirado, os momentos em que a vida parecia perdida, e celebrei aquele que redime a minha vida da cova. Mais do que apenas sobreviver, percebi que Ele me vestiu de nobreza, Ele me coroou de graça e misericórdia. Senti minhas forças renovadas, vibrantes e potentes, como as da águia que sobe às alturas. Reflete sobre quem Deus realmente é. Ele não é um juiz impaciente esperando o meu erro. Descobri que o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de bondade. Ele não guarda rancor, sua ira não dura para sempre. Então, tentei medir o tamanho desse amor. Olhei para o céu azul infinito acima da terra e pensei, é dessa altura. Assim é a grandeza da sua misericórdia. Tentei medir o meu perdão e olhei para o horizonte. Imaginei o ponto onde o sol nasce e o ponto onde ele se põe. Uma distância infinita, impossível de percorrer. E foi essa medida que ele usou. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. O meu pecado foi enviado para um lugar onde eu nunca mais o encontraria. Senti uma paz acolhedora, não como a de um súdito diante de um rei, mas como a de uma criança no colo de seu genitor. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor cuidou de mim. Por quê? Porque Ele é realista. Ele conhece a nossa estrutura, Ele não se esqueceu de que somos frágeis, de que somos pó. Olhei para o campo. Vi a erva e a flor que floresce de manhã. O vento passa, e ela se vai, sem deixar rastro. Entendi que eu sou essa flor, minha vida é breve e frágil. Mas, em contraste com a minha brevidade, vi a eternidade, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Enquanto eu passo, Ele permanece. Meu coração estava tão cheio que minha voz sozinha não bastava. Olhei para o mundo invisível e convoquei reforços. Chamei os anjos, esses seres magníficos e poderosos que obedecem à sua voz. Chamei todos os exércitos celestiais e todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. E, no final, voltei ao ponto de partida, agora com o coração transbordando. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A fortaleza da luz, coragem em meio ao cerco. A escuridão tentou me envolver, trazendo consigo os fantasmas do medo e da incerteza. Mas, ao olhar para frente, percebi que não estava no escuro. Uma claridade sobrenatural emanava da minha fé. Então, fiz a pergunta desafiadora à minha própria alma. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Não se tratava de arrogância, mas de uma lógica divina. Se o Senhor é a força da minha vida, de quem eu teria receio? Lembrei-me de quando o perigo era físico e iminente. Homens maus, como predadores famintos, avançaram para me destruir, ansiosos para comer a minha carne. O cenário era aterrorizante, mas o desfecho foi divino. Eles, e não eu, tropeçaram e caíram. Essa memória blindou o meu coração. Agora, olho para o horizonte. Ainda que um exército se acampe contra mim, cercando todas as saídas, meu coração permanece calmo. Ainda que a guerra se levante, com todo o barulho de espadas e lanças, é nele que eu confio. Porém, no meio desse campo de batalha, o meu desejo mudou. Não pedi uma espada melhor, nem uma muralha mais alta. Uma coisa pedi ao Senhor, e é isso que buscarei: intimidade. Meu maior desejo tornou-se morar na casa do Senhor. Eu queria sair do campo de guerra para o lugar de paz, para contemplar a formosura do Senhor. Percebi que a verdadeira segurança não está em fugir, mas em adorar. Pois eu sabia que, no dia da calamidade, Ele não me deixaria exposto. Ele me esconderia no seu pavilhão, no lugar secreto da sua tenda. Ele me levaria acima do caos, colocando-me sobre uma rocha firme. Ali, minha cabeça seria erguida acima dos inimigos que me cercam. E minha resposta à vitória não seria o silêncio, mas sacrifícios de júbilo. Eu cantaria louvores em meio à tempestade. Mas a confiança deu lugar à súplica sincera. A bravura não elimina a necessidade. Ouve, Senhor, a minha voz, clamei. Lembrei-me do teu convite suave: buscai o meu rosto.
E meu coração, obediente e sedento, respondeu imediatamente: o teu rosto, Senhor, buscarei. O medo da rejeição tentou me assaltar. O medo de ficar sozinho. Pensei na solidão mais profunda que um ser humano pode sentir, o abandono pelos próprios pais. Mas declarei uma verdade maior que o sangue: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus é o Pai que fica quando todos vão embora. Pedi direção, pois o caminho estava cheio de armadilhas. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Pedi por uma vereda plana, pois meus inimigos e falsas testemunhas respiravam crueldade, esperando um único tropeço meu. Quase desfaleci. A pressão era imensa. Eu teria perecido se não cresce. Mas eu mantive uma âncora firme. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não apenas no céu, mas aqui, agora, nesta vida. Então, preguei para mim mesmo, e para todos que ouvem minha história. Respirei fundo e disse ao meu coração ansioso: espera no Senhor. Anima-te. Deixe o teu coração ser forte. Apenas, espera no Senhor. O cântico da rocha e a súplica do necessitado. Houve um tempo em que o silêncio de Deus parecia eterno. Eu estava preso, imóvel. Não era apenas uma espera passiva, era uma vigília da alma. Esperei confiantemente pelo Senhor, lutando contra o desespero de que Ele nunca viria. Eu estava no fundo de um poço de perdição. Não havia luz, e o chão sob meus pés era um tremedal de lama. Quanto mais eu tentava sair sozinho, mais afundava. O lodo puxava meus tornozelos, e o medo gelava meus ossos. Mas então, o movimento aconteceu. O Criador do universo não ficou distante, ele se inclinou para mim. Ele desceu ao meu nível, ouviu o meu grito rouco e me puxou para fora. A sensação de sair da lama instável para a firmeza de uma rocha foi indescritível. Ele firmou os meus passos. Eu podia andar de novo. O grito de socorro em minha garganta se transformou. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico, não uma música velha de lamento, mas um hino fresco de louvor. As pessoas ao meu redor, vendo essa transformação radical, não puderam ignorar. Muitos viram, sentiram um temor reverente e passaram a confiar no Senhor. Entendi, ali na rocha, que bem-aventurado é o homem que ignora a arrogância e a mentira do mundo e deposita sua fé inteiramente em Deus. Tentei contar as bênçãos, listar os milagres, mas parei. São muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado. Tentar numerar teus planos para nós seria como tentar contar os grãos de areia, são mais do que se pode contar. Minha gratidão mudou minha visão sobre a religião. Caminhei até o templo e olhei para os altares. Percebi que tu não tinhas fome de animais mortos. Sacrifícios e ofertas não quiseste. O que tu querias era a minha atenção, a minha vontade. Tu abriste os meus ouvidos para entender a verdade. Então eu respondi: eis aqui estou. Como no rolo do livro que dita o propósito de um rei, entendi meu chamado. Minha obediência não seria forçada, mas prazerosa. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei não estava mais em tábuas de pedra, mas gravada dentro do meu coração. Eu não consegui ficar calado. Na grande congregação, no meio de todos, eu falei. Não escondi tua fidelidade, nem ocultei tua salvação. Eu fui um arauto da tua graça e verdade. Tu sabes, Senhor, que meus lábios não se fecharam. Mas, a vida continuou. E agora, Senhor, enquanto me lembro daquela libertação passada, olho para o meu presente. As sombras voltaram a crescer. Não retenhas de mim as tuas misericórdias, pois preciso delas novamente. De repente, não tem conta os males que me cercam. E o pior não são os inimigos de fora, mas a minha própria consciência. Minhas iniquidades me alcançaram, são tantas que perdi a visão, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Meu coração, antes firme na rocha, agora desfalece. Por isso, volto a clamar com urgência: dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Há aqueles que querem minha ruína, que dizem com escárnio, esperando o meu fim. Que eles sejam envergonhados e recuem.
mas que haja uma festa espiritual para os que te buscam. Que, mesmo na dificuldade, os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Olho para mim mesmo agora. Não sou o herói conquistador, eu sou pobre e necessitado. Mas a minha esperança não está na minha riqueza ou força. A minha paz reside nesta única verdade: o Senhor cuida de mim. Ele pensa em mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Por favor, não te detenhas, ó Deus meu. O segredo do tempo, a miragem dos ímpios e a raiz dos justos. Eu vejo o que perturba o seu coração. Você olha para o lado e vê a prosperidade de pessoas desonestas. Eles parecem intocáveis, ricos e poderosos, enquanto você luta para manter a integridade. A inveja bate a porta, e a indignação queima no peito. Mas, ouça a voz da experiência, não te indignes. O que você vê agora é uma ilusão de ótica. Eles parecem fortes, mas são como a relva verde sob o sol escaldante. Hoje estão viçosos, mas amanhã estarão secos e murchos. A glória deles tem data de validade vencida. Eu vou lhe ensinar o caminho da permanência. Não lute com as armas deles, use armas superiores. Primeiro, mude o foco do seu desejo. Deleita-te no Senhor. Encontre nele o seu maior prazer, e você verá um milagre. Ele alinhará o seu coração ao dele e concederá o que você deseja. Segundo, solte o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pare de tentar manipular os resultados. Se a sua causa é justa, ele fará a sua justiça brilhar como o sol ao meio-dia, impossível de ignorar. O passo mais difícil é este: descansa. Cale a ansiedade. Não deixe que o sucesso dos astutos tire o seu sono. A raiva e o furor são armadilhas, eles apenas conduzem ao mal. Tenha paciência. Espere só mais um pouco de tempo. Você vai procurar por aquele homem corrupto que parecia dono do mundo, olhará para o lugar dele, e não o achará. Ele terá desaparecido como fumaça. Mas os mansos, estes herdarão a terra e desfrutarão de uma paz abundante. Eu vi o cenário de guerra muitas vezes. O ímpio rende os dentes, puxa a espada e prepara o arco para bater o pobre. Mas o Senhor? O Senhor se ri dele. Deus vê o calendário, ele sabe que o dia do juízo está chegando. E aqui está a ironia divina: a espada que eles afiaram para você lhes traspassará o próprio coração. O mal é um bumerangue, ele sempre volta para quem o lançou. Não se impressione com números. Mais vale o pouco do justo com a bênção de Deus, do que a fortuna de muitos ímpios sem ela. Porque o dinheiro não sustenta, mas o Senhor sustenta os justos. Mesmo nos dias de fome, nos tempos de crise econômica, os íntegros serão saciados. Deixe-me contar o que meus olhos viram ao longo das décadas. Fui moço e agora sou velho. Vi impérios caírem e fortunas evaporarem. Mas há uma coisa que nunca vi: o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Existe uma proteção sobrenatural sobre a casa de quem é generoso e compassivo. Certa vez, vi um homem cruel que parecia indestrutível. Ele era arrogante e se expandia como um cedro do Líbano, uma árvore gigante e majestosa. Parecia que ele viveria para sempre. Mas passei por lá tempos depois, e eis que não existia mais. Procurei, e não foi achado. Portanto, observe o homem íntegro. Olhe para o homem de paz. Diferente do cedro que foi cortado, o homem de paz tem um futuro. Ainda que o justo caia, e ele vai tropeçar, pois a vida é dura, ele não ficará prostrado. Ele não ficará no chão porque não está se segurando sozinho, o Senhor o sustém com a sua mão. A salvação não vem da sua força ou da sua esperteza. Ela vem do Senhor. Ele é a fortaleza no tempo da angústia. Então, acalme-se. Espere. Guarde o caminho. E assista Deus escrever a história da sua vitória. O arquiteto da alma e o universo interior. Parei por um momento e, no silêncio, percebi uma verdade avassaladora: eu sou um livro aberto. Não existem segredos, nem máscaras que funcionem. Senhor, tu me sondas e me conheces. Não é um conhecimento superficial. Tu sabes o ritmo da minha rotina,
quando me sinto cansado e quando me levanto com vigor. Mas vais além do físico. Antes que um pensamento se forme na minha mente, tu já o compreendes de longe. Antes que a palavra chegue à ponta da minha língua, antes que eu emita o som, tu, Senhor, já a conheces toda. O meu discurso, os meus medos, os meus sonhos, tudo é transparente para ti. Senti-me cercado. Não como um prisioneiro, mas como um tesouro guardado. Tu me cercaste por detrás e por diante. Para onde quer que eu me vire, lá estás tu. Sentir a tua mão sobre mim é perceber que tal conhecimento é maravilhoso demais, é uma montanha alta demais para minha mente escalar. É incompreensível, sublime. Então, brinquei com a ideia impossível da fuga. Para onde me ausentarei do teu espírito? Imaginei subir às alturas mais vertiginosas dos céus, tu estarias lá, no trono de luz. Imaginei descer ao abismo mais profundo, à sepultura fria, e, para meu espanto, tu estarias lá também. Se eu tomasse emprestado a velocidade da luz, as asas da alvorada, e voasse até o último horizonte do mar, ainda lá a tua mão me guiaria. Eu não estaria perdido, estaria seguro pela tua destra. Tentei me esconder na escuridão. Disse, as trevas me encobrirão. Mas descobri que tu és a própria luz. Para ti, a noite mais escura brilha como o meio-dia. As trevas e a luz são a mesma coisa para quem criou ambas. E por que tu me conheces tanto? Porque tu és o autor. Minha mente viajou para trás, para antes do meu nascimento, para o estúdio secreto onde fui criado. Tu formaste o meu interior. Como um tecelão mestre, tu me teceste no ventre de minha mãe. Olhei para o meu corpo, para a complexidade da vida, e o louvor brotou espontâneo, graças te dou. Fui feito de modo assombrosamente maravilhoso. Não fui um acidente biológico, fui um projeto intencional. Quando eu não passava de uma estrutura óssea em formação, no oculto, como se estivesse nas profundezas da terra, tu estavas lá. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E o mais impressionante, tu não apenas criaste o meu corpo, mas definiste a minha história. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada momento da minha vida foi determinado quando nenhum deles ainda existia. O roteiro estava pronto antes que eu entrasse em cena. Tentei calcular a mente de Deus. Que preciosos são os teus pensamentos! Tentei somá-los, mas desisti. Se eu contasse os grãos de areia de todas as praias, ainda seriam poucos comparados aos teus planos. E, ao final de qualquer contagem, quando acordo, ainda estou contigo. De repente, a doçura da intimidade colidiu com a dureza da realidade do mundo. Ao ver tamanha perfeição e amor, a maldade humana me causou náuseas. Olhei para os homens sanguinários, para aqueles que usam o teu nome em vão e se rebelam contra o autor da vida. Senti um zelo ardente. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. A inimizade deles contra ti tornou-se pessoal para mim. Eu tomei um lado. Escolhi o lado da santidade. Mas, com medo de que esse zelo se tornasse arrogância, voltei os olhos para dentro de mim novamente. Não queria julgar o mundo sem antes ser julgado por ti. Então, fiz o convite final, abrindo todas as portas da minha alma. Sonda-me, ó Deus. Não apenas me observe, mas investigue o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Teste as minhas ansiedades. Acenda a tua luz nos porões da minha alma. Vê se há em mim algum caminho mau, qualquer traço de orgulho, mágoa ou mentira que eu não consiga ver. E, por favor, não me deixes aqui. Toma-me pela mão e guia-me pelo caminho eterno. E assim, o som da harpa silencia. As últimas palavras de Davi, o filho de Jessé, foram ditas. Mas o que fica ecoando em nossos ouvidos não é apenas o rugido do leão que ele enfrentou, nem o brilho da coroa que ele carregou. O que fica é a batida de um coração humano. Nós viajamos através dos cânticos de um homem que tocou o céu com sua adoração, mas que também conheceu a lama com seus erros. Vimos Davi no auge de sua glória dançando diante da arca, e o vimos no escuro de seu quarto, banhando o leito com lágrimas de arrependimento.
E é exatamente aqui que a história dele se encontra com a sua. Muitas vezes acreditamos que para chegar até Deus precisamos estar limpos, perfeitos, sem falhas. Achamos que, se errarmos, Deus desviará o olhar. Mas os Salmos de Davi nos ensinam a verdade mais libertadora de todas. Deus não busca perfeição, ele busca sinceridade. Deus viu o adultério, viu o sangue nas mãos de Davi, viu a mentira. Mas Deus também viu o momento em que Davi parou, olhou para o céu e disse: pequei contra ti. O Senhor não o definiu pelo seu pior momento, mas pela sua volta para casa. Talvez você que me escuta agora sinta que foi longe demais. Talvez exista uma culpa, um erro ou um segredo que você acha que Deus não pode perdoar. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que recolheu as lágrimas de Davi está olhando para você neste exato segundo. Não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de espera. Ele não quer que você conserte sua vida antes de vir. Ele quer que você venha para que Ele possa consertar. Não importa onde você esteve, não importa o que fez. O caminho do arrependimento é a estrada mais curta entre o seu coração e o coração de Deus. A porta da graça está aberta. A história de Davi termina, mas a sua, com Deus, pode recomeçar agora. Entregue o peso, aceite o perdão, volte para os braços do Pai. E aqui terminamos a história, mas muitas outras virão pela frente. Obrigado por assistir. Continue conosco.